Herdamos muita coisa de nossos antepassados, não apenas bens materiais, mas características físicas, como o formato do olho, do nariz, do corpo, e também doenças que podem vir geneticamente. Mas existe uma técnica que diz que é possível herdarmos mais do que isso. É a constelação familiar. Ela diz que podemos receber influência direta de acontecimentos vividos no passado por algum membro de nossa família. E que esse tipo de herança explicaria dificuldades em relacionamentos, problemas no trabalho e até mesmo doenças ainda sem cura. A técnica está sendo aplicada no tratamento de saúde, na resolução de conflitos no judiciário e em diversos outros campos que envolvem as relações humanas. Anael quer entender por que tem problemas no trabalho. Procurou ajuda na constelação familiar. A técnica é aplicada com o auxílio de um grupo de pessoas que são chamadas para representar membros da família dele. Levanta. Por favor. O método consiste em observar o sistema familiar para ajudar a desfazer esse bloqueio no campo do trabalho. Mas como isso se revela a partir dessa dinâmica? Para respondermos a esta pergunta, precisamos conhecer Bert Hellinger. Ele é um filósofo, pedagogo e teólogo alemão, nascido em 1925. Escreveu mais de 100 livros. Foi missionário na Igreja Católica, na África do Sul, por 16 anos. Estudou e fez aplicação de diversas terapias, como a psicanálise, a dinâmica de grupos e terapia familiar. A partir de toda essa experiência, ele desenvolveu a constelação familiar. Segundo Bert, todos estamos conectados por meio de uma memória do campo familiar. Ele diz que diversos acontecimentos do passado não são esquecidos por esse campo e passam de geração em geração, como uma herança dos antepassados. Quando nós entramos na família, nós vamos desenvolver a nossa memória pessoal, mas está atuando sobre nós todo o histórico, o passado da história da vida do meu pai, da família do meu pai e da família da minha mãe. Só que eu não tenho consciência disso. Bert explica que essa memória age segundo 3 princípios básicos. O pertencimento. Quando alguém está em uma família, sempre fará parte dela. Ninguém pode ser excluído. A hierarquia. Deve-se honrar os que chegaram primeiro à família e respeitar o papel que cada um representa nela. Ninguém pode assumir o lugar de ninguém. Equilíbrio entre dar e receber. Ninguém deve dar mais do que recebe porque isso gera desequilíbrio nas relações. Quando um desses princípios é violado, se estabelece um nó ou emaranhamento. Estar emaranhado significa estar conectado com a história ou o destino de algum membro da família. Seria como receber influência de problemas vividos pelos antepassados. A constelação é uma técnica que nos possibilita identificar qual é a dinâmica oculta por trás de um emaranhamento, de um problema que nós vivenciamos, que a nossa consciência não consegue explicar. Mas como saber quais são os nós ou emaranhamentos que vêm dos antepassados? Segundo Bert Hellinger, isso se revela na constelação familiar porque os participantes entram em contato direto com o campo do saber, uma memória coletiva da família, e agem como se fossem os membros dessa família. Estariam ali em contato direto com as emoções deles. Quando as pessoas estão ali, naquela posição de uma outra, seja mãe, um pai, um filho, elas vão poder ligar o meu Wi-Fi, ligar o meu Bluetooth e vão se conectar com esse iCloud, digamos, né? Essa nuvem de informação da família com esse campo. Então o que eu sinto são emoções que não são exatamente minhas, mas eu me conecto a elas. A constelação de Anael mostrou que o desânimo dele com o trabalho estava ligado a um desequilíbrio na relação com a mãe, e isso refletia também na relação com o pai. Senti que eu queria carregar o meu pai nas costas, né? E não aceitar naquele momento que ele não queria se levantar comigo, né? Foi uma coisa muito forte. Eu entendo porque eu não conseguia chegar, né? Eu não conseguia chegar
o porquê que eu não conseguia chegar, né? Porque realmente eu precisava de espaço, né? Espaço para ser adulto e deixar as coisas dos meus pais com eles, né? Ainda estava lá mexendo onde não devia. Eu voltei a viver, na real. Eu voltei a olhar. A mulher de Bert, Sophie Hellinger, é parceira do marido no desenvolvimento da constelação familiar. Vem regularmente ao Brasil para dar aulas e palestras sobre o tema. Ela diz que a constelação é um processo curativo que permite a uma pessoa ter uma visão ampla do que está por trás de um problema e agir para resolvê-lo. A constelação familiar é o caminho para que se estabeleça a paz dentro da alma das pessoas. A pessoa é capaz de encontrar o seu lugar, e aqueles que ocupam seu lugar certo já têm a chave para o seu próprio sucesso. Mesmo com as explicações dadas até aqui sobre a constelação familiar, ainda ficam as perguntas. O que ela é, na verdade? Em que se baseia? Na verdade, foi um conhecimento adquirido através da fenomenologia, ou seja, de uma experiência direta da realidade. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com esoterismo, é uma ciência. É uma ciência aplicada na prática. Eu considero assim, é uma filosofia, uma vivência com efeitos terapêuticos. Desde o ano passado, o Ministério da Saúde incluiu a constelação familiar no SUS como um tratamento integrativo e complementar à medicina tradicional. Em Florianópolis, a prática já é oferecida há 3 anos no Hospital Universitário da Universidade de Santa Catarina. O atendimento é gratuito. Ela disse que o pai e a mãe estão casados há 35 anos, mas como é que está o pai e a mãe aqui? Distantes. Hoje frequentam no projeto de 60 a 80 pessoas e nós observamos que tem pelo menos 60% que vão constantemente e outros são convidados, familiares, parentes. E de que forma a constelação é aplicada na área da saúde? Consteladores explicam que ela cuida de questões ainda sem cura na medicina tradicional e que pode ajudar no tratamento de doenças autoimunes, questões psiquiátricas e doenças crônicas, como a enxaqueca, por exemplo. Não quer dizer que a constelação vai substituir o médico. O médico é muito importante. E a gente olha para uma doença depois que o paciente já foi no médico, já tratou e mesmo assim aquilo persiste. Então aí sim a constelação pode dar esse enfoque. O médico Renato Bertatti se especializou em constelação familiar. Foi o primeiro a trabalhar com a técnica aqui no Brasil. Ele explica que a constelação vê os sintomas das doenças como um sinal de que algo está errado no sistema familiar. Segundo Bertatti, quando essa mensagem é lida e compreendida a fundo, o sintoma pode desaparecer. Se revelava um recurso fantástico para eu poder acessar essas dinâmicas que me colocavam em conexão com a origem de muitas doenças. Bertatti lembra de uma vez que tratou de uma pessoa com psoríase. São aquelas feridas, erupções que aparecem na pele. A gente observa que essas feridas no corpo da pessoa, no presente, nada mais é do que uma manifestação da dor e do sofrimento de alguém lá no passado. A gente foi ver de perto como Bertatti aplica a técnica da constelação para tratar doenças. Oi, Jana. Oi. Então, Jana, o que te traz aqui? Eu sinto um formigamento nas mãos. Às vezes me dói as costas, uma pinçada bem forte no centro das costas. Às vezes me dói aqui o lado direito e não aparece nada em nenhum exame e um cansaço profundo. Então, Jana, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar a nível sistêmico e vou trabalhar com imagens. Esqueça do mundo aqui fora, né? E simplesmente você vai entrando, é como se você voltasse os seus olhos para dentro de você, se permita entrar nessa sensação. Como se tivesse uma diagonal em mim e esse lado parece que como algo que preciso deixar aqui.
Internamente você olha para sua mão e depois... Agora parece que tem um gancho fazendo assim. Muito bem-vindo. Isso, diga isso. Eu agora sinto a sua força em mim. E agradecer a ela. Isso, internamente agradeça e sorria para essa pessoa. Exatamente. Isso, sorria. Incrível. Incrível. Muito incrível. Eu vi essa ancestralidade, eu vi uma mulher que eu não sabia se era eu mesma, se era algum ancestral, uma avó, uma tia, alguém. E eu vi essa conexão e esse sentimento de ela estar excluída. Esse trabalho no consultório não é a forma mais usual de trabalhar, eu prefiro trabalhar em grupos com representantes, mas existem circunstâncias e situações onde eu posso fazer isso também no consultório. Ainda não existe um levantamento com dados que comprovem a eficiência desse tipo de tratamento. Há apenas o relato de pacientes e médicos. O crescimento do trabalho mostra a sua eficiência. Eu, como o primeiro brasileiro a trabalhar com essa técnica, e que chegou ao Brasil em 1997, em 21 anos, isso já ser reconhecido pelo Ministério da Saúde, eu acho que isso só é possível em função da grande procura, da grande demanda e dos excelentes resultados. A constelação familiar é objeto de estudo do Conselho Federal de Psicologia, que faz pesquisa sobre a validade da técnica. Vamos observar como os psicólogos estão aplicando essa técnica, né? Porque ela é só uma técnica, é mais uma técnica, né, de terapia. E como eles estão aplicando, e vamos então trabalhar em cima dessas práticas integrativas, que inclui a constelação familiar, né, para ver, primeiro, se elas estão dentro, né, das práticas psicológicas, se elas podem vir a ser incluídas ou se elas realmente não têm nada a ver com a prática psicológica. A função da constelação é trazer essas informações à luz e permitir ao cliente que tenha uma nova perspectiva sobre a sua vida. E isso não, como é que se diz, não suprime a necessidade de uma psicoterapia e de nenhum outro tipo de acompanhamento psicoterapêutico ou terapêutico. Pelo contrário, a constelação familiar a tudo se soma. Essa aqui é a penitenciária feminina do estado do Amapá. Ela é um exemplo de onde a constelação familiar está sendo adotada dentro do sistema prisional. Aqui desde 2018 existe um projeto que atende a cerca de 120 mulheres que estão presas. Elas participam constantemente de oficinas de constelação familiar. Hoje elas estão reunidas aqui mais uma vez para participar dessa atividade. Num primeiro momento houve resistência ao convite para conhecer a constelação. Eu nunca participava assim, eu ficava só sentada olhando, ficava ali com nervosa. Mas depois a prática despertou curiosidade e surpresa. Ela bota uma pessoa assim na nossa frente para a gente imaginar outra pessoa e a gente consegue. Logo primeiro eu falava que era mentira. Que a gente olhe para uma pessoa e pense noutra e acaba vindo todas as emoções, eles fazem com que a gente lembre de tudo do passado, de todas as coisas, dos momentos tristes, felizes. Gerou também aprendizado. E através da constelação a gente vai aprendendo maneiras, comportamento, de como lidar com os filhos, sendo
porque eles estão longe de mim, né? Então a constelação me ajudou a conversar de maneira diferente com eles. A gente sente mil coisas, a gente lembra muito do passado, das coisas, né? Dos traumas. A gente pensa que poderia ser diferente, ou a gente pensa que daqui para o futuro a gente pode fazer diferente, né? Provocou reaproximações. E no início foi para mim assim bom, pelo fato assim de eu me aproximar mais da minha família. E hoje em dia eu tenho essa força, eu tenho esse carinho, esse amor com a minha mãe, que antes eu não tinha, a constelação trouxe. Melhorou o jeito de muita gente se comportar. O meu comportamento era horrível. Aqui dentro eu discutia muito com a gente, eu brigava muito, vivia de punição. Eu não parava, eu saía hoje da punição, demorava uns 5 dias, eu voltava para a punição. Mudou meu jeito de ser. Eu era uma pessoa assim, meia morrenta, e a constelação mudou para mim muita coisa. Diminuiu o número de ocorrências, no caso das brigas, discussões, elas aprenderam a conviver melhor nos seus alojamentos, elas tentam resolver as situações dela, entre elas mesmo. O projeto com a constelação familiar começou a ser desenhado em 2017 como parte da política de solução consensual de conflitos. O papel do juiz é pacificar a sociedade, e eu descobri que muitas vezes então a sentença sozinha não pacifica, então vamos para os métodos compositivos. E dentro dos métodos compositivos, vamos desatar nós, que a constelação familiar ajuda. O projeto também capacita os agentes penitenciários em constelação. Organizamos um grupo de estudos e tratamos de determinados temas dentro temas abordados pela constelação familiar, né? Tentamos entender os princípios da filosofia e de que forma nós podemos aplicar isso no nosso cotidiano, no trabalho com os reeducandos. Foi muito boa, porque no caso nós ficamos no caso à frente, né, aqui com elas, então é muito importante que a gente faça esse trabalho, porque a gente aprende a lidar, no caso, com elas. A constelação familiar, ela não vai resolver os problemas do mundo, nem vai resolver os problemas do cárcere, mas ela tem uma parcela muito grande de contribuição na mudança de vida. Primeiro, interna, aquela em que você faz aquela catarse, aquela imersão que você faz em si mesmo para compreender os emaranhados do seu conflito, e depois ela projeta externamente, porque você passa a ser um ser humano melhor. No campo da justiça, a constelação familiar também está sendo aplicada em tribunais. Diversos casos das varas da infância e juventude, da família, do trabalho e de execuções penais são resolvidos com a ajuda dessa técnica. A ideia de aplicar novos métodos para solucionar conflitos judiciais está em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e também no Código Civil. Quando o Código de 2015 entra em vigor, ele entra em vigor com um novo pensamento. Ele é um código não mais voltado puramente para a eficiência, para a produção sem critério. Ele é voltado para, em primeiro lugar, a autocomposição, ou seja, potencializar as pessoas em conflito para que elas mesmas consigam tutorar sua vida e encontrar solução para aquele conflito. A iniciativa de implementar a constelação familiar nos tribunais foi do juiz Sami Storch, do Tribunal de Justiça da Bahia, em 2012. Eu era advogado na época e comecei a estudar para a minha própria vida, participar de workshops, entrei numa formação e algum tempo depois eu passei no concurso para juiz e aí eu vislumbrei essa possibilidade de utilizar a constelação para facilitar a solução dos conflitos de uma forma muito mais eficaz e leve e positiva para as partes, para que elas realmente fiquem satisfeitas com o atendimento, com aquilo que a gente pode oferecer. Hoje, 16 estados e o Distrito Federal aplicam a constelação familiar para facilitar a resolução de conflitos e com bons resultados. Na Bahia, onde tudo começou, a solução de casos por meio da constelação é de 91%, quando apenas um dos envolvidos no processo participa. Quando as duas partes interessadas participam da constelação, chega a 100%. Em Pernambuco, 76%. No Distrito Federal, 61%. Em Goiás, chega a 50%. No Rio de Janeiro, 87%.
é um número muito alto, é um número absurdamente alto para os números que o Poder Judiciário pratica. Por exemplo, a média, vamos dizer, o melhor tribunal em termos de conciliação no Brasil consegue 16% de acordo. A primeira vara de família de Leopoldina, no Rio de Janeiro, aplica a constelação desde 2016. Mais de 2.500 pessoas já foram atendidas e 1.260 processos analisados. 22 pessoas estão na sessão coletiva da constelação familiar. Ela é sempre feita antes da audiência de conciliação. Primeiro, todos recebem explicação sobre a dinâmica. Depois, são convidados a participar dela. Não é obrigatório, a gente oferece, explica, demonstra, exemplifica. A pessoa a qualquer momento pode sair. Não há uma vinculação, digamos assim, uma punição se a pessoa se recusa, ou se vai atrapalhar o processo, ou se vai modificar o tempo do processo, não modifica nada. Então, a gente entende que é só uma oferta. Rafael e Renata conversam com a gente antes de experimentar a constelação. Eles são separados, têm 2 filhas e estão na justiça para decidir a pensão e a guarda delas. Tá bastante complicado, mas a gente está levando com jeito, já teve vários estresses, mas agora já está melhorando um pouco e a gente está seguindo aí o caminho para tentar resolver isso da melhor maneira possível em prol das crianças. Olha, é bem difícil, eu tenho diversas tentativas, inclusive no WhatsApp, mas a gente vai chegar lá, uma hora a gente vai chegar. A dinâmica começa e os participantes são estimulados a refletir sobre histórias do passado, das relações familiares. Eles são instigados a encontrar algum problema antigo que explique os conflitos do presente. O que é um conflito? Algo que não se resolve amorosamente. Conflito é isso. Eu tenho razão e você tem razão também. Porque a constelação é uma experiência, é vivencial, onde se vê o mundo interno externamente através de representantes. E esses representantes, ele mostra exatamente a representação de mundo dos seus familiares, dos seus membros, da sua visão de mundo, onde existem os conflitos. Eu observo dentro do âmbito jurídico uma necessidade maior de tratar o conflito antes propriamente da questão jurídica. Principalmente na área de família, onde as pessoas chegam geralmente em voltas de mágoas, de raiva. E a constelação familiar ela é uma excelente ferramenta para tratar justamente essas emoções. Depois do fim da sessão, apenas a Renata conversou com a gente. Acho que o principal é isso, a gente passar a enxergar não só do nosso lado ex, mas passar a enxergar no lado pai, mãe, e o que a gente acarreta aos nossos filhos é desengessar para não errar como já erraram com a gente lá atrás, a gente procurar sempre evoluir. Porque uma constelação não é uma constelação de uma pessoa só. Um movimento que acontece numa constelação, ele diz respeito a muitos. As pessoas vivem dinâmicas muito semelhantes nas suas vidas. Então, reunindo algumas dezenas de pessoas que têm processos com o mesmo tema na justiça, por exemplo, ações de divórcio, ações de alimentos, ou casais em processos de adoção, disputa por guarda de filhos, questões de inventário, disputas por heranças. As dinâmicas ocultas existentes nesses processos são semelhantes. O abraço dos ex que brigavam na justiça dá um sinal de que as coisas podem sim melhorar. Eu achei bastante construtivo, bastante. Me fez pensar muito em ser um pai presente, estar presente para minha filha. Descobrir o melhor caminho, entendeu? Para nossa filha ter um futuro, para não ficar tendo intrigas, essas coisas. Ajudou bastante para a questão de trazer os pais, né, para o desenvolvimento, que é muito importante os pais, mesmo estando separados, mas é bom para o crescimento da criança, né, para ela se tornar um adulto melhor. Então, isso me ajudou bastante. Como a minha mãe me criou sozinha, então eu não quero que a minha filha passe pela mesma coisa que eu passei. Além do alto número de processos resolvidos com sucesso, os tribunais que aplicam a constelação familiar registram queda no índice de retorno de casos judiciais, as chamadas reincidências. Esses fatores desencadeantes de novos conflitos, eles cessam. Por quê? Porque as pessoas foram potencializadas, elas foram
a sua energia vital foi colocada no pleno. Não estão a serviço de um juiz, não foram tratadas como marionete, como um objeto. Foram tratados como seres humanos, então eles têm potencialização. O bacana da constelação e das alternativas de solução de conflito é estimular as pessoas a serem protagonistas da sua história. Então aqui é um espaço onde a pessoa vai encontrar várias ferramentas para que ela mesma possa, imbuída daquilo que ela viu, daquilo que ela pensou, daquilo que ela refletiu, construir um futuro diferente. Eu me sinto mais útil à sociedade, eu sinto que o meu trabalho respeita as pessoas, porque ele não está querendo padronizar, enquadrar ou dizer como elas têm de ser. Eu respeito o humano, então eu me sinto mais... A minha função, eu entendo estar significada, tá, com mais lógica, com mais humanidade, porque eu humanizo as pessoas. A constelação familiar é um novo campo de conhecimento. Por isso mesmo, ainda é um livro aberto. Em algumas áreas já apresenta resultados concretos, como na resolução de conflitos nos tribunais. Em outras, como na área da saúde, muitas respostas ainda estão por vir. Mas assim é o caminho do campo do saber. Ele vai sendo testado ao longo do tempo para ganhar estatura de ciência ou descartado. O tempo está aí para dizer qual será o caminho da constelação familiar.